A noite é viva. Ela respira pelas frestas das casas antigas, se move entre as árvores e observa pelas janelas de quem ainda não dormiu. Em algum lugar do interior do Brasil, uma fogueira estala no quintal de uma casa de madeira. O vento arrasta as cinzas como se quisesse apagar o pouco de luz que resta, e o som distante de um assovio corta o silêncio. Quem vive nas cidades não entende. Rodeada por postes, carros e barulho, o homem moderno acredita que o folclore é coisa de escola, de livro didático ou de desenho animado. E por mais que tudo isso tenha ajudado a infantilizar o folclore brasileiro e distorcido o verdadeiro significado por trás desses contos e lendas, quanto mais fundo você pesquisa sobre, mais bizarro fica. E você começa a entender que nada disso é tão simples como foi passado para nós. É a realidade, pessoal. Eu vou fazer um breve resumo das criaturas mais conhecidas, mas não no contexto que todo mundo já está acostumado, e sim nos relatos antigos de pessoas que vivem no interior. E em seguida falaremos de algumas tão bizarras e medonhas que nem teria como adaptar algo assim em uma série para família ou livro infantil. Odisseia. O Saci que a gente conhece hoje é brincalhão, travesso, quase um mascote. Mas nas primeiras histórias ele era outra coisa, um espírito noturno, nascido do vento. O próprio redemoinho que passava pelos terreiros, derrubava coisas, assustava os animais. Ele teria surgido na região sul, por volta do final do século XV, moldado pelas influências das culturas indígenas e africanas. Nas versões mais sombrias, ele é retratado como um ser cruel que espalha o mal simplesmente por prazer. Quando o vento girava forte demais, os mais velhos cuspiam no chão e faziam sinal de cruz. Não era superstição, era medo, porque quem zombasse do Saci podia ser arrastado pela ventania e nunca mais ser visto. O lobisomem também é um clássico. Na versão tupi, ele chegou aqui por meio da colonização portuguesa, e no interior do Brasil virou um sinônimo de maldição. E que a única forma de matá-lo é com um tiro de bala de prata. Mas o folclore brasileiro nunca se contentou em copiar. Ele sempre deu um jeito de misturar, adaptar e transformar. O Curupira, por exemplo, nasceu das lendas tupi. Um guardião da floresta, de cabelos flamejantes e pés virados para trás. Nas histórias que os índios contavam ao redor do fogo, o Curupira era uma força da própria mata, uma entidade que punia sem piedade quem caçava por prazer. Os caçadores desaparecidos eram ditos levados pelo Curupira. Apesar das versões mais sombrias, ele está mais para um protetor do que para um monstro da natureza. Um espírito que pune quem destrói a floresta, mas protege quem a respeita. A caipora, sua versão feminina, também vigia as matas. Dizem que ela surge cavalgando um grande javali cercada por névoa e silêncio. Leva tabaco nos cabelos e castiga os caçadores que matam mais do que precisam. Mas se for tratada com respeito, pode até guiar o viajante perdido de volta para casa. Nas águas, a tentação toma forma. A Yara, de origem tupi-guarani, é uma sereia dos rios, tão bela quanto mortal. Sua voz doce hipnotiza os homens, que mergulham atrás dela e desaparecem para sempre nas águas do Amazonas. No seu conto, é dito que ela não mata por maldade, mas por vingança, uma alma ferida que arrasta os vivos para o mesmo destino que um dia a condenou. E ainda nesse mesmo rio vive o Boto. Ao cair da noite, ele assume forma humana elegante e sedutora, encanta mulheres nas festas ribeirinhas e depois desaparece antes do amanhecer. Meses depois, nascem filhos de olhos claros e destinos incertos. A lenda é usada para explicar o surgimento de filhos sem pai conhecido, ou como muitos chamam, filhos de Boto, em comunidades ribeirinhas da Amazônia.
embora algumas interpretações também a relacionem a histórias de abuso nessas regiões. Já a mula sem cabeça, outro ser animalesco, é uma lenda que se resume em pecado e castigo. Dizem que toda mulher que se deita com um padre carrega essa maldição. Nas madrugadas de quinta para sexta, o corpo dela se transforma em uma mula de fogo, sem cabeça, cuspindo brasas pelo pescoço. O som do trote é o pronúncio da desgraça, e quem cruzar seu caminho dificilmente volta inteiro. E se tem tantos híbridos de animais como botos, peixes, mulas no folclore brasileiro, a gente não pode deixar de falar da cuca. Nas lendas mais antigas, ela era descrita como uma velha deformada, de olhos fundos e dentes pontiagudos, que vivia escondida nas sombras do mato. Alguns diziam que ela se alimentava do sono das crianças e que, se alguém demorasse demais a dormir, ela viria buscar quem ainda estivesse acordado. Dizem que ela costuma habitar casas esquecidas, nas margens dos pântanos e nas profundezas das florestas. Alguns dizem que vive em cabanas cobertas de teias, onde o tempo parece ter parado. Em algumas ocasiões, aparece como uma velha frágil. Bateram na sua janela em noites de chuva, pedindo um pouco de ajuda ou um copo de água. Mas basta um descuido, um único instante em que você desviasse o olhar. Quando voltar os olhos para ela, será tarde demais, pois seus filhos já não estariam mais ali, e você só veria o vulto adentrando a floresta, e os gritos das crianças se esvaindo aos poucos. Esses são alguns dos contos que as pessoas já estão acostumadas, porém não por esse olhar. E como prometido, depois das lendas mais conhecidas, é hora de descer um pouco mais fundo, porque o folclore brasileiro não é feito só de travessuras, castigos e seres protetores. Nas sombras dessas histórias vivem criaturas tão estranhas, tão distorcidas, que nem mesmo o tempo conseguiu suavizar. Seres que não se encaixam em contos de escola, nem em séries para a família, porque o que eles representam não é para ser bonito. E se você tá curtindo o conteúdo e chegou até aqui, dá um like e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos que eu fizer. Esse simples gesto me ajuda demais a crescer o canal. Muito obrigado. O Papa Figo é uma figura do folclore brasileiro. Um homem monstruoso de pele amarela e olhar vazio que sequestra crianças desobedientes para comer seus fígados. A lenda, conhecida principalmente no Nordeste, é uma variação do Homem do Saco e serve como aviso para as crianças sobre o perigo de estranhos. Já a Matinta Pereira é uma figura do folclore amazônico, uma bruxa bizarra que se transforma em uma coruja rasga-mortalha para assombrar os moradores. Ela está associada a pactos e desejos. Para fazer o assovio parar, o morador precisa prometer algo. A lenda diz que a Matinta Pereira exige o cumprimento da promessa no dia seguinte, e se o acordo for quebrado, uma desgraça pode acontecer. Nas estradas empoeiradas do sertão, há quem jure ter visto um homem coberto de couro, da cabeça aos pés. Carrega correntes, esporo de ferro e um chicote. O Encorado é uma versão brasileira de vampiro. É uma criatura muito mais grotesca e aterrorizante do que os vampiros clássicos europeus. Como o próprio nome sugere, ele usa roupas de couro e tem grandes asas de morcego. E particularmente, uma das minhas lendas favoritas, pois essa entidade é praticamente invulnerável. Qualquer arma convencional que se mataria um vampiro nem belisca ele. Ele se alimenta tanto de animais quanto de seres humanos, então, caso esteja em uma viagem e avistar um homem com roupa de couro na estrada, esquecem. E tem a cabra cabriola. Por mais que seu nome seja até meio cômico, não se engane, pois ele é um dos seres mais grotescos e doentios, descrita como um monstro humanoide em forma de cabra, com dentes afiados e que cospe fogo. Ela é conhecida por devorar ou levar crianças em um saco para fazer sabão ou sopa.
e como um skinwalker pode imitar vozes e sons para enganar ou aterrorizar as pessoas. Lembre-se sempre disso. Quando ouvir alguém te chamar no interior, não abra a porta antes de saber quem realmente é. E se esse bicho já é aterrorizante, imagina a evolução dele. Uma Sony é geralmente descrito como um ser alto com cabeça de bode, com seu corpo coberto por ferro. A lenda desse bicho é mais presente na região Nordeste, precisamente em Sergipe e Ceará, e até em Minas Gerais. Os contos dizem que ele tem uma afeição pela carne de crianças recém-nascidas, podendo se transformar em um bode preto para se camuflar no meio das pessoas. Ele também teria o costume de atacar e matar pessoas, mesmo que não sejam aquelas de que ele irá se alimentar, só pelo fato de ter cruzado seu caminho. E bom, eu deixei essas duas pro final por ser realmente perturbador. Não só por ser grotesco, mas eles não só se contentam em acabar com suas vítimas. O capelobo é uma criatura das lendas amazônicas, um híbrido que mistura traços humanos com o focinho e a língua de um tamanduá. Seu nome vem das raízes indígenas, e a fama que carregou pelas regiões do Pará e Maranhão é de pura carnificina. Contam que o monstro abre o crânio da vítima com facilidade, perfura os ossos e suga o cérebro com aquela língua comprida e grotesca, a mesma que na natureza serve ao tamanduá para devorar insetos. Aparições são descritas de duas maneiras, às vezes como uma anta rápida estranhamente deslocada, em outras como uma figura humanoide com pernas de bode e cabeça de tamanduá. Nas matas de cocais dizem que um grito agudo anuncia sua presença, e se por acaso você cruzar com ele, só há uma chance de sobrevivência: um tiro certeiro na altura do seu umbigo. Dizem que ali estaria seus órgãos vitais, e se você falhar, o destino é brutal: ser devorado vivo, com o cérebro arrancado, ou sucumbir a uma maldição que o transforma, pouco a pouco, em outro capelobo. Bom, e para fechar o vídeo, eis a criatura mais diabólica do folclore: o Abúrroco. Ele é uma daquelas lendas que quase ninguém conhece, e talvez por um bom motivo. Ele tem uma boa semelhança com o capelobo, porém ele é muito pior. Uma criatura que vive nas profundezas das matas amazônicas, principalmente na copa das árvores. Sua aparência é grotesca: um corpo magro, coberto por pelos espessos e úmidos, e uma cabeça que lembra a de um mosquito, com um focinho longo e afiado, feito para perfurar crânios com facilidade. Mas, diferente do capelobo, ele não se contenta apenas com o cérebro. O Abúrroco drena tudo: órgãos, sangue, vísceras, até restar apenas a pele vazia, que ele pendura em galhos como quem pendura roupas no varal. Dizem que os pelos do seu corpo exalam um cheiro tão pútrido que é capaz de envenenar e matar por asfixia, e que o ar ao seu redor fica pesado, sufocante. E essas são apenas algumas das criaturas que habitam o lado mais escuro do nosso folclore. Seres que nasceram da mistura do medo e um pouco da fé, entre o que o homem viu e o que ele acreditou ter visto. O folclore brasileiro é um reflexo das origens, da história contada à beira do fogo. Talvez o tempo tenha tentado transformar tudo isso em uma fantasia, mas a verdade é que, nas madrugadas no interior, ainda há quem jure ouvir um assovio, o trote de uma mula na mata, o grito assustador ecoando entre as árvores. E se um dia você pegar uma estrada deserta, longe das luzes da cidade, e sentir o vento gelado passando pelas suas costas, tome muito cuidado.